E salve, gente boa! Seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do maravilhoso poder da presença de Deus. Quer saber mais? Fica comigo até o final aí, vamos lá! Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, não perde tempo, clica aí para se inscrever, aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. Todos os dias às 6 da manhã, a gente está colocando aqui um vídeo para abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé, aumentar, te dar ânimo e disposição nesse mundo tão tenebroso. E eu conto contigo também para curtir, comentar e compartilhar e fazer esses vídeos também abençoarem outras vidas e chegarem a outras pessoas. Então muita gente pode ser abençoada com esse vídeo, você pode ser um canal dessa benção aí. Como posso contar contigo nessa tarefa? Vamos juntos aí nessa missão de espalhar o Evangelho pela Terra. E nesse vídeo estaremos falando de Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Então, Apocalipse 4, versículo 5 diz assim: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Maravilhoso, uma visão que João tem aqui da maravilha que ele está vendo ali da presença de Deus. Quando a gente fala maravilha, são aquelas coisas assim que são extraordinárias, são aquelas coisas que são além do humano, são aquelas coisas que vão além do que o homem ele pode imaginar, pensar ou realizar. Então são coisas que o homem não chega a realizar isso. É quando um homem consegue reproduzir um relâmpago, um trovão. Ele depende de algo, ele depende de uma tecnologia, ele depende de uma energia, ele depende de substâncias, ele depende de um equipamento. Deus não, Deus, o relâmpago, os trovões, isso demonstra o poder dele, que ele faz isso a hora que ele quiser e ele não depende de nada para ele realizar. Então o poder de Deus é algo que é independente, é algo que acontece pela vontade dele, diferentemente das coisas que o homem realiza. O homem sempre realiza, o homem faz muitas coisas maravilhosas, muitas coisas estupendas, mas o homem está sempre dependente de um material, de uma obra-prima, de uma energia, de um equipamento, de uma produção. O homem está sempre dependente de um gasto, de um custo, para poder conseguir realizar alguma coisa. Deus é aquele que faz do nada. Então não havia nada e ele simplesmente faz aparecer. Essas expressões aqui, relâmpago, vozes e trovões, elas traduzem exatamente essas maravilhas que Deus faz porque Ele é Deus, que há em Deus porque Ele é Deus. Então estar na presença de Deus é estar diante daquele que pode todas as coisas e que não depende de fonte, ele não depende de um algo extra, ele não depende de material, de substância, de energia, ele não depende de nada, porque ele é a fonte de tudo. Ele mesmo é a fonte da energia, ele mesmo é a fonte do poder. Então o que João está vendo aqui, está retratando para nós, é um Deus tão maravilhoso que ele é simplesmente a fonte de todo o poder, é aquele que realiza maravilhas sem precisar da ajuda, do auxílio, sem precisar de nada. Ele realiza porque ele é Deus, e ele é Deus abundantemente, Ele é um Deus onde ele tem essas fontes, a origem de todas as coisas, e isso torna cada vez mais maravilhoso, cada vez mais importante. Isso aumenta a nossa fé, entender que a gente está crendo num Deus que ele não precisa de algo antes para poder realizar. Isso faz a gente entender que é um milagre que a gente espera. Deus não precisa que aconteça alguma coisa para que ele faça o milagre. Ele faz o milagre porque ele tem poder para realizar o milagre. Ele não precisa de pré-requisitos. O milagre de Deus não depende de pré-requisitos. Se Deus quiser fazer o milagre, ele vai fazer. Então essa expressão relâmpagos, vozes e trovões, elas refletem exatamente essa exibição. É uma exibição do poder de Deus, Deus decretando que há essa diferença e que a gente precisa entender que Deus é diferente dos homens, que Deus está num patamar diferente dos homens, para que não haja confusão. Então essa exibição do poder é exatamente para mostrar, olha, o teu poder é limitado, mas o meu não.
E diante dele ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A exemplo do que ele falou lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, né? Quando fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Se a gente observar no versículo 20 de Apocalipse 1, a gente falou a respeito disso, dos 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro. Então, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a vontade de Deus é aquilo que a gente falou no vídeo passado, é que a vontade de Deus originariamente era que Israel fosse ser esse luzeiro para o mundo, para que o mundo conhecesse Deus através de Israel. Israel se perdeu nisso, Israel omitiu isso, Israel acabou indo aquém, parando no tempo nessa tarefa, nessa missão da vontade de Deus, que era o original da vontade de Deus. Mas como a vontade de Deus sempre prevalece, Israel parou no tempo e Deus levanta a igreja. Então a igreja tem esse propósito, essa missão, e quando eu falo a igreja, todo aquele que aceita Jesus Cristo passa a entrar nesse propósito, recebe esse propósito e passa a viver e trabalhar nesse propósito, de ser a luz para o mundo. E aí a gente precisa ler Êxodo capítulo 25, a partir do 31, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas eu recomendo a você que leia Êxodo 25 a partir do 31. Eu vou ler o 36 e 37, né, que aqui, o que está falando aqui em Êxodo 25 a partir do 31? Está falando do candelabro, está falando exatamente do candeeiro, que tem 7 pontas, né, 3 de um lado, 3 do outro, e uma ponta principal, exatamente representando esse luzeiro e essa vontade de Deus, uma vez que o 7 representa a totalidade, ou seja, quando está falando que as igrejas deveriam ser como candeeiros, são 7 candeeiros, a igreja deve cobrir a totalidade da terra. Quando Jesus escreve as 7 igrejas, Jesus está transformando cada igreja nessas maçãs, né? Nessas hastes aí do candelabro, do candeeiro, para que a totalidade da terra fosse alcançada pelas igrejas. Então esse número 7 representa o número da totalidade perfeita, do total perfeito, sabe? Do total completo, sem brecha, sem deixar nada de fora. Versículos 36 e 37 aqui de Êxodo 25 vão dizer o seguinte: as suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça. Ou seja, Deus está falando que a peça é uma só, o candelabro é uma só, a vontade de Deus é uma só, Deus ele é um só, tudo compõe uma única peça. As igrejas elas não trabalham isoladamente, embora algumas pessoas pensem que elas trabalham de uma forma completamente isolada. Querido, no céu prevalece a vontade de Deus. Então no céu não tem diferença de denominação, não tem pentecostal, não pentecostal, tradicional. No céu não tem isso. No céu tem a fé em Cristo e tem o cumprimento de propósito. No céu prevalece a vontade de Deus. O que vai prevalecer lá é a vontade de Deus, porque é só uma peça, e é o que Paulo ele vai explicar sobre isso quando ele fala dos dons. Os dons são diversos, as igrejas são diversas, mas um só é o Espírito, uma só é a fé, e um só é o Deus, e um só é o Senhor. Então aí está falando aqui no versículo 36. Uma só peça, obra batida de ouro puro. Quando está falando de ouro puro, está falando de deixar a impureza de lado. É um ouro cujas sujeiras foram retiradas. Há dois simbolismos claros na Bíblia de retirada de impurezas, de retirada de mancha, de retirada de sujeira. Um é a figura do ouro puro, falando com relação ao seu alto valor, a sua grande importância e a sua beleza, e a outra é a questão das vestes brancas, falando de algo que passou por um processo potente demais, que passou por um processo que é muito poderoso para transformar em branco. Hoje em dia, diferentemente do tempo que estava se escrevendo o Apocalipse, de todo o Antigo Testamento, hoje em dia a gente tem diversos tipos de alvejantes mais caros, alvejantes mais baratos, alvejantes mais fortes, alvejantes mais fracos, alvejantes que destroem a roupa. Tem alvejante que ele é tão bom que ele não branqueia a roupa, né? Ele simplesmente
estraçalha a roupa, esfarela a roupa. A gente tem diversos tipos de alvejante, mas tem certas manchas que não saem, por melhor que seja o alvejante, e dependendo do tempo que aquela mancha está ali na roupa, que aquela sujeira está na roupa, ela não vai sair porque ela já se misturou. Então você imagina que possa existir um alvejante onde não existe mancha irretirável, não existe mancha que não se consiga tirar. Pense num alvejante desse, você vai pensar, caramba, que coisa potente. Pois é, era exatamente o que o povo pensava na época em que a Bíblia foi escrita, quando se fala em vestes brancas. A pessoa pensava assim, meu Deus, veste branca? Então isso significa que isso passou por um processo poderoso demais. Então é nesse sentido que está apontando aí Deus. Então Deus tem esses dois símbolos, tanto o ouro puro quanto as vestes brancas, está falando de purificação, de retirada de impureza, retirada de sujeira, limpeza de pecado, está falando onde não há influência, poder e domínio do pecado. E o versículo 37 de Êxodo 25 vai falar, também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele, ou seja, a função das lâmpadas era iluminar. E quando fala aqui dos 7 Espíritos de Deus, voltando lá para Apocalipse 4, 5, está falando que a vontade de Deus é que as igrejas fizessem, mostrassem, evidenciassem o Espírito de Deus. Então a função das igrejas é que mostrasse o Espírito de Deus na sua totalidade de poder, na sua totalidade majestosa, na sua maravilha, para que o mundo conhecesse a presença de Deus. Então a vontade de Deus é que toda igreja, todo crente, ele seja esse candeeiro, onde ele tem a totalidade da presença de Deus, porque a presença de Deus é maravilhosa. Então, essa maravilha que João está vendo, de vozes, de relâmpagos e de trovões, é o que o mundo precisa ver diante de um crente, diante da igreja, porque uma igreja cheia do poder de Deus, ela evidencia as coisas que o homem não consegue alcançar. E isso ela faz com que a pessoa busque a igreja, porque ela começa a entender que ali tem algo que ela não vai conseguir de outro meio, porque ali tem coisas que não precisam de uma fonte, não precisam de nada. Eu posso entrar na igreja com o meu problema? Pode, porque o meu problema vai ser solucionado. Existe problema que não é solucionado? Com o Espírito de Deus, aquele que tem as 7 tochas, não existe problema que não tenha solução. Então, a função da igreja é evidenciar esse poder, que ele não precisa de pré-requisitos para existir e para realizar milagres. Então, aqui Deus está mostrando o propósito dele, que diante do trono tem lá a perfeição, a completude, a plenitude do Espírito de Deus. E o que ele quer é que as igrejas tragam esse céu para a terra. Jesus ensinou isso quando ele falou, aquilo que ligar na terra terá sido ligado no céu, que desligar na terra terá sido desligado no céu. A oração do Pai Nosso, ele fala, que seja aqui na terra como é no céu. Essa é a vontade de Deus. E o que é no céu que ele quer que seja aqui na terra? O poder do Espírito Santo, o poder da presença de Deus, esse poder tão maravilhoso que mostre para as outras pessoas o que João estava vendo aqui, que existe um poder que não precisa de pré-requisitos para realizar milagres. Existe um poder que realiza coisas que ele não precisa de nenhum material, de nenhuma substância, de nenhuma energia, de nenhum produto, de nenhum equipamento, ele não precisa de nenhuma ação humana, porque Deus é a fonte de todo milagre e todo poder. Então a maravilha da presença de Deus, querido, é isso, faz a gente entender que o milagre que a gente precisa não precisa de pré-requisitos, precisa apenas que Deus bata o martelo, que Deus estenda a mão ali e faça. E a igreja precisa passar essa imagem para o mundo. O mundo precisa olhar para a igreja como uma fonte de um poder, de coisas, que faz coisas que o ser humano não consegue fazer. É dessa maneira que a igreja precisa ser vista, e é isso que a gente está vendo aqui no versículo 5 de Apocalipse 4. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.